hein? Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Uma responsabilidade muito grande, né? Cada vez que a gente é convidado a ministrar a palavra. No domingo, às 9 horas da manhã, em Cajuru, a gente vai fazer o nosso primeiro culto, né? Pastor James, pastora Fabiana vai estar lá junto com a gente. Vai ser um culto de Santa Ceia. E eu agradeço também pela Casa do Pão, por esse apoio, a oração de cada um de vocês, o incentivo. A gente está tudo junto e misturado. O pessoal de Cajuru conta com vocês. Amém? A Fabiana me perguntou agora no final do dia, Fabiana, minha esposa, se eu estava tudo bem em relação à palavra. Ela não tinha visto eu preparando nada e ela sempre fica no retaguarda, preocupada. E eu falei, não, hoje eu não estou muito bem em relação à palavra, não. Hoje a palavra é uma palavra, ao meu ver, uma palavra desconfortável de pregar e também uma palavra desconfortável de ouvir, né? Mas que cada um aqui guarde seu coração, não se sinta acusado, quem estiver assistindo, porque Deus falou primeiro comigo, amém? Primeira pessoa a ser ministrada e exortada fui eu. Estou sendo ainda. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por nos mostrar a cada dia quem realmente nós somos perante Ti, Senhor. E obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de participar de cultos como esse, culto de libertação, culto racional, onde a gente sai daqui alimentado pela Sua palavra, entendendo realmente a Sua vontade sobre as nossas vidas, ó Deus. Tanto nesse culto quanto os outros cultos, ó Pai. Nós agradecemos a cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está ouvindo pela live. Seja feita a Sua vontade sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Sou pecador e mereço a morte, Senhor. Tenha piedade de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Existem vários tipos de igreja, congregação, instituição. Na verdade, a igreja somos nós, né? Mas a gente tem uma cultura de falar que o templo é a igreja, né? Isso não é errado também, mas hoje eu estou referindo à instituição organizacional, à congregação, né? Existem vários tipos de igreja, existem vários tipos de pessoas que participam de igreja. E eu gostaria, assim, que a gente refletisse nessa noite que tipo de igrejas nós somos e que tipo de coisa nos leva e nos permanece na igreja que a gente congrega, né? Quem está assistindo também, uma instituição, uma organização, ela tem como meta, os líderes, as pessoas que organizam, a aglomerar uma quantidade de pessoas para que isso funcione, né? Nosso papel como cristão é pregar o Evangelho e alcançar outras pessoas para Cristo, né? Porém, ao longo da nossa caminhada, algumas coisas a gente acaba às vezes passando desapercebido, e isso é uma armadilha muito grande para nossas vidas. O que realmente nos motiva a continuar sendo membro e participando de uma igreja? Existem alguns tipos de visão que é teologia da prosperidade, e as pessoas são atraídas pelo que elas podem ganhar na troca de participar dessa igreja, na troca de ofertar nessa igreja. Os líderes de igreja que têm uma visão de prosperidade, eles usam como persuasão o
que a pessoa vai receber em troca daquilo que ela vai dar, né? Som. Então as pessoas que dirigem esse tipo de igreja, que trabalham em função dessas igrejas crescerem, elas usam a manipulação para as pessoas dar que elas vão receber alguma coisa em troca, né? E há um tempo eu julgava esses líderes, mas na verdade é uma moeda de troca, é uma troca de favores, é um custo-benefício. A pessoa que dá na motivação de receber o dobro, 10 vezes mais, ela também não é uma pessoa inocente na fé. É um jogo, é uma troca, né? E essas pessoas se identificam mais com esse tipo de igreja, porque elas também têm uma necessidade maior de ser abençoada nessa área, né? Existem outros tipos de igreja que tem um sistema de plano de carreira. Como que funciona o plano de carreira? A pessoa fica lá na porta, aí depois ela já começa de repente a organizar mais coisas, daqui uns dias ela já é escalada para fazer alguma coisa, de repente ela já está em evidência com o microfone, daqui uns dias ela já está postando uma foto dela com o microfone na mão, aí a gente começa a perceber também algumas motivações, e essas pessoas elas têm como alvo o topo. O que é o topo? É ser o cabeça, que está lá na ponta da pirâmide. Então o plano de carreira, você precisa mostrar serviço para que você consiga ser alguém dentro desse tipo de instituição. E os líderes desse tipo de instituição, eles também motivam as pessoas em relação a isso, né? Entre outros tipos de igreja. Existe alguns tipos de organização religiosa que as pessoas são ganhadas através de uma aprovação de carência. Ela não consegue se enquadrar na família, na sociedade, porque ela tem uma carência muito grande, ela não consegue ter amigos, então ela chega na igreja, ela é bem recebida, bem acolhida, ela é elogiada, ela participa de algumas coisas, ali ela se sente importante, então ali ela vai conseguindo se enquadrar e se identificar, né? E uma vez eu me perguntei se a gente tirasse da igreja aquilo que nos motiva a ir na igreja, quanto tempo a gente permaneceria numa igreja? Quanto tempo a gente serviria uma igreja, né? Tem um pastor que ele fala uma frase que aquilo que te move é aquilo que te para, né? Por exemplo, o pastor estava dizendo aqui sobre dízimo, sobre oferta, que é pecado, se não é pecado, cada um entende de uma forma, né? E acerca disso, o apóstolo Paulo, ele nos orienta que a gente, cada um, contribua segundo o seu coração. E é sobre o coração que eu vou falar hoje, né? O Gabriel tá na agulha aí, Gabriel? Romanos 7, 18, 21. Ué, Romanos 7, 18 ao 21. Isso. É um texto difícil de entender, mas vamos devagarzinho que a gente vai conseguir dar uma... É tão simples de entender que acaba sendo difícil por conta de tanta coisa que a gente inventa, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Até onde? Como que é difícil, né?
A gente entra o ano, quando está na virada, última semana do meio do ano ali, a gente faz um monte de plano e a gente faz um projeto, percebe algumas coisas que a gente deixou de resolver, de conquistar. A gente faz um plano diferente daquilo que a gente tem como alvo, como objetivo. E é fácil. Você pega uma folha de papel dessa, você faz um projeto de 10 minutos de vida, né? Ou para a gente, ou para outras pessoas também. Mas na íntegra, na prática, isso é muito complicado. Espiritualmente também, a gente sabe exatamente o que é bom, o que é ruim, o que é necessário, o que é desnecessário, o que faz bem, o que agrada a Deus. Mas o porquê que a gente não consegue? Eis a questão. O dízimo, por exemplo, é uma situação que particularmente a gente não acredita que aplica para a gente hoje mais a lei, né? A obrigatoriedade de dar o dízimo, ela não serve para a gente, né? Algumas igrejas ainda usam isso como um peso, como um medo, e impõem isso como uma forma que a pessoa corre o risco de gafanhoto, de devorador, de dizimar com remédio. Mas na verdade a gente sabe que não é. E por que é implantada então a lei em uma situação onde a gente poderia agir de uma forma espontânea e fazer conforme o nosso coração está pedindo? O ser humano, ele sem lei, eu acho que viraria um caos, né? Contramão, pessoas que iam fazer aquilo que não pode, elas iam fazer livremente. Com a lei, as pessoas já fazem muitas coisas livremente que é contra a lei. Imagina sem a lei, né? Eu gostaria sim de ver um dia sem lei, que a gente realmente ia, as pessoas iriam se revelar. O que ela poderia fazer? Que a gente fica tentando achar uma brecha no sistema. O que realmente eu posso fazer? E eu percebo que toda vez que a gente chega numa situação do que pode e o que não pode, a gente cai de novo na questão de religião, religiosidade. Porque o que importa não é o que pode e o que não pode. O que verdadeiramente importa é o que a gente quer. É isso que Deus mede o nosso coração, né? Então, se eu estou num sistema de uma igreja e eu vou começar a medir o custo-benefício, qual tipo de isca que aquela igreja tem que me atrai? Que tipo de coisa que, se parar de ter naquela igreja, eu vou parar de ir? Por que eu estou casado com a minha esposa até hoje? O que eu estou ganhando com isso? Qual o benefício que eu tenho com isso? Se amanhã ou depois sair uma lei lá que eu posso ter 2 ou 3 esposas, que não seria considerado como adultério, como será que eu me revelaria? Se amanhã ou depois saísse uma lei, agora paga só quem quiser as contas, não vai ser mais contra a lei, como que as pessoas se comportariam? Então o pastor estava aqui fazendo a palavra de oferta. Como que a gente se comporta naquilo que a gente realmente é livre? Onde que realmente está o nosso coração? De verdade. O que realmente me traz para essa igreja? O que me faz ser membro nessa igreja? O que me faz falar que eu sou cristão? É o medo de ser amaldiçoado? É a busca de aprovação? É o interesse em alcançar alguma coisa que eu almejo? Porque Deus, a gente consegue manobrar muita gente. A gente consegue manobrar o sistema, a gente consegue manobrar a lei, a gente consegue mentir para o pastor, a gente consegue controlar muitas coisas. Mas uma coisa que a gente nunca vai conseguir controlar e manipular é Deus, porque Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe exatamente o que eu estou fazendo para Ele, o que eu estou fazendo para a igreja, o que eu estou fazendo para as pessoas, o que eu estou fazendo para o pastor, para de repente ser reconhecido. E em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Gabriel vai ler para a gente. Antes dele ler, gostaria que vocês se atentassem em relação a esse versículo, porque realmente, de verdade, é o que tem acontecido no nosso meio, não na casa do pão, no nosso meio cristão, no meio evangélico.
no meio de pessoas que se sentem e se diz religiosas. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Algumas pessoas se sentem muito orgulhosas por cumprir a lei. E algumas pessoas também se sentem muito satisfeitas em cumprir aquilo que foi imposto pelos homens, para alcançar algum objetivo. A gente, aqui na Casa do Pão, a gente tem como objetivo de falar sobre o puro e simples Evangelho, né? Mas de verdade, lá no fundo, se a gente usar de verdade o puro Evangelho, será que as pessoas voltariam aqui? Não estou falando de agressão verbal, não estou falando de ataque, de acusação. Estou falando de o verdadeiro Evangelho. Vamos Quanto seria difícil ajuntar pessoas se a gente usasse somente o verdadeiro Evangelho? Estou falando isso porque a gente está começando lá em Cajuru um trabalho, e é normal do ser humano a gente começar a arrumar estratégia. Aquele ali gosta disso, aquele ali, por aqui eu consigo chegar. Mas se a gente fizesse igual o João Batista, que a Fabiana pregou aqui esses dias, falasse o que tivesse que falar, doesse a quem doesse, e não importasse com a nossa aparência, o que estão achando da gente, e se importasse somente com a palavra. E por conta disso, a gente acaba buscando aqueles mestres que falam segundo aquilo que a gente quer ouvir. Se Jesus voltasse hoje, ele ia caber no nosso meio, nesse sistema gospel. A gente ia conseguir atrair ele com alguma coisa que a gente tenta adivinhar o que as pessoas fazem, gostam, para vir para a igreja? Eu já vi gente indo para a igreja por muitos tipos de motivos. Porque estava doente, precisava de uma cura, porque estava sozinho, estava com depressão, porque estava com problema lá fora e precisava ser reconhecido como agora eu estou na palavra, entre outras coisas, né? E outras pessoas também se orgulham muito de cumprir algumas regras. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus ele confronta ali os escribas e os fariseus hipócritas, porque eles se sentem melhores porque eles estão fazendo aquilo que a lei manda, né? Lê para nós, Gabriel. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Essas coisas que Jesus está falando aqui, é aquelas coisas que não estão no coração. Porque o que manda a lei, eles estão cumprindo. Mas o que a lei não manda, eles não estão cumprindo. Então é por aqui que a gente mede uma pessoa, aonde realmente está o nosso coração. Eu escutei uma palavra recentemente de um pastor que chama Saulo Daniel, e ele deu um exemplo, ele contou uma historinha que eu achei muito interessante, deu uma virada de chave na minha cabeça. Alguns de vocês já devem ter ouvido. Imagina que se você arrumar uma mulher, ou uma mulher arruma um homem, lindo, maravilhoso, fisicamente top, financeiramente top, legal, cristã, joia, soma com você nos dias difíceis, te respeita, é honesto, é fiel e faz aquilo que você gosta e te honra, e é a pessoa perfeita para você se casar. Mas de verdade, lá no fundo, o coração dessa pessoa não é seu, é do seu vizinho. Já não fica uma proposta tão boa, né? Porque você tem o respeito, a consideração, você tem a lealdade, você tem a companhia,
Você tem tudo dessa pessoa, mas você não tem o coração dela. E quando a gente congrega em um lugar, e quando a gente participa de um movimento, e a gente faz tudo aquilo que o script pede para que a gente ou seja reconhecido como plano de carreira, ou como benefício financeiro, ou como carência emocional, e a gente cumpre tudo que esse lugar pede, e a gente não tem o coração nesse lugar, que valor tudo isso que a gente faz tem para Deus? Valor nenhum. Porque eu não gostaria que a minha esposa tivesse o coração no vizinho, mesmo ela me respeitando, não me traindo, me amando, me honrando. Para mim, eu não ia querer. E Deus também não quer uma pessoa que faz de tudo o que agrada e que gosta, mas o coração dessa pessoa está em outro lugar. E quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, cada um contribua segundo o seu coração, ele está querendo dizer, ó, não adianta fazer média para Deus, não adianta cumprir lei e vir aqui e fazer a parte direitinha, que a igreja vai aceitar, o dinheiro vai ser bem-vindo, o pastor vai fazer uma boa aplicação, outras pessoas serão alcançadas, mas diante de Deus espiritualmente, esse dinheiro que foi trazido aqui debaixo de lei de opressão, ele não tem valor no mundo espiritual. E alguns tipos de líderes faz vista grossa sobre isso, porque se o sistema pede que a pessoa movimenta a engrenagem para que a igreja funcione, e o líder sabe que aquela pessoa tem almeja um objetivo, e aquela pessoa está fazendo aquilo lá, e está funcionando, e o pastor, o líder, o mentor está sendo beneficiado, por que ele vai falar para essa pessoa que ela está com a motivação errada e com o coração errado, se está dando tudo certo? É onde eu falo que se a gente pregar de verdade o verdadeiro evangelho, quantas pessoas que voltam no culto, quantas pessoas que vêm na igreja. Romanos capítulo 6, versículo 14. Tocador, leitor, ministrante. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Estava conversando com um pastor de uma outra denominação aí há uns 2 meses atrás, e eu tentei entrar em uma conversa com ele. Ele falou para mim, vocês é da hipergraça. Ele tentou ser mais extremista para diminuir o que eu estava tentando falar para ele, né? Não existe hipergraça. Existe a graça de Deus. Nada do que eu fizer eu vou conseguir a minha salvação. Sacrifício nenhum que eu fizer eu vou conseguir ter um lugar melhor em algum lugar espiritualmente, porque o sacrifício que vale, ele já foi feito. Se eu orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, dar mais contribuição na igreja, e mudar minha bermuda, tirar minha bermuda e colocar a calça, e mudar meu jeito de vestir, sacrifício nenhum vai me fazer diferente no mundo espiritual, se o meu coração não estiver em Deus. De nada disso adianta. Se a gente quiser fazer um movimento legal, a gente faz um esquema aqui de dar uma alimentação, ou uma festa, coloca umas luzes aí, faz uns cartazes na cidade, e faz um evento atrativo, e a gente começa a perceber o que realmente atrai as pessoas. A gente consegue juntar uma aglomeração de pessoas, que daqui uma semana a gente vai precisar de um lugar maior. E hoje em dia é isso que acontece. As igrejas viraram uma disputa de quem é um banco mais confortável, qual que tem um ar-condicionado, quem tem a água mais gelada, que louvor que é mais legal, que lugar que tem estacionamento, se é mais perto, se é mais longe, se aceita dízimo, se não aceita dízimo. E virou uma troca, uma oferta e procura. E de verdade, gente, ajuntamento de pessoa não é o que Deus está preocupado que a gente faça. Fariseu, um exemplo que a Bíblia diz sobre fariseu é que ele se gaba de ser uma pessoa que paga um preço.
Enquanto um publicano, ele pede misericórdia de Deus, porque ele é um trapo de imundície. E perante Deus é diferente. O publicano, ele tem uma... Deus, ele enxerga essas duas pessoas de forma diferente, né? E como a gente continua vindo e fazendo e participando e colaborando e a gente se sente cada dia mais importante na fé e cada dia mais perto do nosso objetivo, a gente começa a se sentir melhor perante Deus porque a gente faz alguma coisa. Existem algumas coisas que é muito difícil da gente fazer na igreja. Da mesma forma que esse pessoal aqui, eles davam o dízimo do endo, do hortelã, da alface, de tomate, de tudo, mas não tinha o amor, a misericórdia. Às vezes a gente está aqui na igreja, é muito difícil, desconfortável. O Gabriel falou aqui numa ministração, na louvor aqui, a gente ganhar uma pessoa, consolidar essa pessoa, a gente se aproximar de alguém que a gente não tem intimidade, que a gente não tem nenhum afeto, nenhum apego, não tem às vezes nada, né? É muito confortável a gente vir no culto, receber a palavra, e gostoso, é um passeio, é um rolê, é um clube social também, acaba sendo legal, você vê os irmãos que pensam igual a você, mas será que a gente tem feito de verdade aquilo que Deus quer que a gente faça? O nosso coração de verdade está em quando a pessoa ela entra nesse lugar, a gente fala, nossa, que benção, valeu a pena, hoje o culto já deu certo. Quando uma pessoa aceita Jesus, o Ezequiel está trabalhando comigo agora, é um desafio, né, Ezequiel? Estamos orando para o Ezequiel me ganhar antes que eu estrago ele. Falei para ele hoje, brinquei com ele que eu ia chamar ele aqui para dar um testemunho. Mas o Ezequiel está andando junto comigo agora durante o meu dia a dia. É muito difícil a gente ser cristão aqui fora dessas quatro paredes. Que aqui é legal, aqui é top, aqui dá para fazer uma média boa. Mas quando a gente precisa dar um abraço numa pessoa, fazer uma visita para uma pessoa, se relacionar com essas pessoas, se dar para essas pessoas, é muito difícil, é muito desconfortável. Sai da nossa zona de conforto de verdade. E a gente faz algumas coisas que poucas pessoas percebem. Existe uma forma da gente pecar dentro da igreja, com os nossos irmãos, de uma forma muito sutil, que quase ninguém percebe. Aquela pessoa que é a vítima da nossa maldade, ela percebe, e ela também não tem como argumentar e falar nada. Por exemplo, você tratar alguém com indiferença, ou dar um gelo em alguém. Vim aqui na igreja, picar o cartão, dar um sorriso para quem é simpático com você, e você ter um problema com a pessoa, e você ter dificuldade de perdoar essa pessoa, de se aproximar dessa pessoa. Nessa hora que teologia, doutorado e mestrado vai te ajudar e vai resolver você perante Deus e perante essa pessoa. Porque às vezes a gente se sente muito bacana porque a gente estudou, conheceu, orou. E estava conversando com a pastora Lei recentemente, desabafando com ela. Ela falou para mim, esses títulos é tudo coisa que quem inventou foi o ser humano, que perante Deus nós somos todos filhos. Então a gente precisa estar ligeiro e sensível quem Deus coloca na nossa vida, por onde a gente passa, e o que realmente é fazer a diferença na vida das pessoas através das nossas ações. Subir aqui e pregar, show de bola, é chover no molhado. Pregar para cristão que vem na igreja, senta para ouvir a palavra, não tem dificuldade nenhuma, é confortável. A gente precisa entender que esse tipo de pregação, ele tem o seu valor, é alimento, através da live pessoas são alcançadas, né? Porém, a verdadeira pregação é um abraço que a gente dá num visitante quando termina o culto, é o preço que a gente paga de perguntar, de abraçar, de se aproximar e de tentar fazer aquilo que é o nosso papel de fazer aqui dentro da igreja, ou lá fora da igreja também. Porque vim aqui e a igreja cheia, e eu falar para o pastor, escala eu aí, qual que é a minha parte, o que eu tenho que fazer, eu peguei pronto. Amém?
Então, irmãos, o nosso coração, quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente nasce com um coração ruim. Você quer fazer um exemplo disso? Você pega uma criança e dá 2 brinquedos para ela e depois você põe outra criança junto com ela. E depois que a gente se torna adulto, a gente precisa entender o que realmente é se converter, o que realmente é perdoar, arrepender, andar a segunda milha, dar outra face. Existem pastores de renome, pastores importantes, que tem uma multidão de seguidor, que ele consegue falar sobre perdão, mas na hora de perdoar a gente não consegue ver uma ação de perdão. Existe pastor que ele ensina a gente a amar, mas num dia de dificuldade a gente não consegue ver o amor na vida dele. E isso significa que uma pessoa que lidera 1000 pessoas e uma pessoa que ganha uma pessoa para Jesus, para Deus, tem o mesmo valor. A gente faz aqui a tempo de mesa, né? O tempo de mesa é a igreja que a gente conhece um ao outro de verdade. O filho do outro que é sem educação, o outro que tem bafo, o outro que atrasa, o outro que nunca traz nada, o outro que é chato. Isso é ser igreja. Isso é andar junto com as pessoas, pagar o preço e ser igreja, né? Ali dá para saber quem arrepende, ali dá para saber quem conserta, ali dá para saber quem serve, dá para saber quem entendeu o que é o evangelho, ali dá para saber, né? E tem tipo de pessoas que fogem desse tipo de igreja. Você fala para a pessoa, ó, tempo de mesa, a pessoa jamais consegue se relacionar, porque ali ela vai expor de verdade quem ela é. Ali ela vai chegar igual Adão ficou lá no Jardim do Éden, vai ficar nu. Ela vai pôr uma figueira, vai esconder, vai ficar com vergonha e ainda vai pôr a culpa no outro, né? E isso não é o verdadeiro evangelho. É óbvio que a gente tem que entender que tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são mais descontraídas, tem pessoa que é mais cara de pau, né? E tem pessoas que é mais séria. Mas se relacionar faz parte da nossa vida com Deus, através dos irmãos. Amém? Como é que está o horário aí que eu estou perdido? Quando a Fabiana está aqui, ela me dá um toque. Hã? Irmãos, a verdade que é a palavra, é ela que nos liberta, amém? Seria legal para quem vem pregar, né, pastor? Subir aqui e dar uma palavra legal, né? Bonita e todo mundo sorrir, bater palma e se alegrar. Na verdade, realmente eu fico desconfortável mesmo, mas Deus mandou falar, Deus ministrou, estamos aqui, né? A Bíblia também fala que Jesus orienta que aquele que desejar a mulher do próximo, ele já adulterou. Como que a gente controla o nosso desejo? Eu sei que eu não posso ter alguma coisa com a mulher do meu próximo, porque é contra a lei. Mas desejar, só eu que sei, não é contra a lei. E perante Jesus aqui, já adulterou. Como é que faz, Fernando? E a questão de matar? Semana a Fabiana compartilhou comigo que tinha um pastor que era matador de aluguel. Quem viu isso aqui? E ele já tinha matado acho que 40 pessoas, mais de 40 pessoas, e ele era pastor de uma igreja normal, recente agora. Aí ela contou para mim num absurdo, num desespero. Eu falei, Fabiana, mas a gente também mata pessoas. Quando a gente fala mal dela, quando a gente diminui e degrine ela, quando ela faz alguma coisa que a gente não quer, a gente se afasta dela. Esses dias um rapaz veio me falar, olha, o fulano, eu perguntei de uma pessoa, ele falou assim, então esse fulano, eu falei, eu não quero saber não. Você me perdoa, mas deixa eu ver ele com a minha própria ótica. Porque se você me falar, eu já vou armado. Eu já vou chegar lá com esse preconceito dele. E de repente eu consigo enxergar outra versão dele, né? Porque a verdade é o seguinte, existe a versão, a outra versão e a verdade.
né? Existe sempre duas versões e uma verdade. E a gente acaba matando pessoas. Se eu souber de um pecado do Fernando, ou de um dos filhos do Fernando, de alguém da família do Fernando, e eu chegar e falar: ô Gabriel, você viu lá o que o Paulo está arrumando? E eu não falar para o Paulo, eu estou matando o Paulo para o Gabriel. Além de eu não falar para o meu irmão, que é o que a Bíblia me orienta, eu vou falar mal do meu irmão para outro. Isso também é matar. Se a gente souber que um irmão veio na casa do pão, não gostou da casa do pão e foi para outra igreja, a gente continua na mesma simpatia com ele, feliz porque ele está congregando em outro lugar, a gente torce para que dê certo lá onde que ele está indo. Deus conhece o nosso coração. Você quer medir um poder de uma pessoa? Quando mais pessoas que não gostam dela se reúnem, sem ter nenhum tipo de afinidade, por um motivo às vezes só para falar que quanto mais gente contra é melhor. Será que a gente nunca se pegou nisso? Então, o que importa para Deus não é o que a gente faz, é o que a gente gostaria de fazer ou gostaria de não fazer. Amém? E a Bíblia fala que aonde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. Não é uma troca, gente. Não é plano de carreira, não é prosperidade, não é através do medo, não é certa campanha, não é agradar pastor. Deus conhece a paixão do nosso coração. Um exemplo da gente descobrir o que a gente é apaixonado é aquilo que a gente faz quando a gente tem um tempinho de sobra. Aquilo que a gente faz quando a gente tem um tempinho de sobra é aquilo que realmente a gente gosta de fazer. E de verdade, a gente, para ter um coração em Deus, é somente um milagre. Porque o coração do homem é enganoso. Então, se o apóstolo Paulo fala que cada um contribua segundo o seu coração, e a gente contribuir segundo o nosso coração, a gente vai revelar para Deus quem a gente realmente é, né? E se a gente nasceu herdando o pecado adâmico, e a gente cresceu e entendeu qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e a gente não consegue, existe 3 necessidades: uma conversão verdadeira, de verdade, um milagre de Deus, ou uma conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque às vezes a gente fica debaixo de engano, ou a gente fica com preguiça de buscar a verdade. Amém? Então que a gente seja renovado pela palavra de Deus, através das nossas mentes, esclarecido e entendido do que Deus tem para a nossa vida, e a gente não ficar no embalo, seguindo o fluxo e fazendo coisas que a gente não sabe, que a gente não entende e que alguém inventou. Amém? E para encerrar, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Gente, não adianta nada eu jogar esse monte de problema e não ter uma solução. A solução é Deus. Nós estamos em guerra, e nós estamos em guerra com a gente mesmo. A nossa guerra é o espírito e a carne. Amém? A minha guerra é comigo mesmo. E muitas vezes a gente fica jogando a culpa no diabo, né? Viver a vontade de Deus é realmente converter de verdade.
vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Senhor Deus, sei, Senhor, que o Senhor é capaz de usar uma mula para falar com a gente, Senhor. Eu também sei que o Senhor permite situações para que a gente venha para a igreja, através de um convite, através de alguma coisa que nos atrai, ó Deus. Mas nos ensina, Senhor, o que fazer quando a gente chega, o que fazer quando a gente participa. Nos perdoa, Senhor, por aquilo que a gente passou de largo. Nos perdoa, Senhor, por aquilo que a gente fez de conta que não entendeu. Oh Deus, molda os nossos corações, Senhor, segundo a sua vontade, Deus. Que a gente consiga ter uma visão da igreja, Senhor, conforme a sua visão, Pai. Não é uma disputa, Pai. Não é uma competição, ó Deus. É pra ti, Senhor. No seu reino não tem divisão, Pai. Oh Deus, se for necessário, Senhor, que o Senhor venha nos quebrar e nos refazer de novo, Pai. Se for necessário que a gente venha nascer de novo, ó Deus. Eis-nos aqui, ó Pai, nos perdoa, Pai. Nos ensina, Pai. Nós não temos nada de bom para te oferecer, ó Deus. O Senhor conhece de verdade quanto é ruim o nosso coração. Mas que a gente venha, Senhor, como diz o pastor James, Pai, que a gente venha perseverar, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Dai-nos um novo coração, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, se alguém quiser oração, tá? Aproveitar que a luz está apagada. Se alguém quiser receber oração, só levanta sua mão, que um dos obreiros aqui, Fabiana, vai até você orar. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos. Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, ó Deus. E que o Senhor continue, Pai, trabalhando em nossos corações, ó Deus. Assim como o Dinei ministrou, Deus, que os nossos corações estejam tão apaixonados pela Tua presença, Pai, que venha chegar ao ponto de não sobrar espaço para outras coisas, ó Deus. Por isso, Senhor,
Dai-nos um novo coração, coração sensível a Ti, um coração apaixonado por Ti, um coração que arde de amor pela Tua presença, ó Deus. Nós confessamos aqui que muitas vezes, realmente, os nossos corações não estão rendidos a Ti, Pai. Começando pelo meu, eu te peço perdão, ó Deus. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha incendiar o coração de cada pessoa que está nos ouvindo, ó Pai. Eu sei que a Tua palavra vai ajudar isso a acontecer. Eu sei que a oração vai ajudar isso a acontecer, ó Pai. Mas que o Senhor venha nos dar um coração apaixonado pela Tua presença, em nome de Jesus, ó Pai. Coloco diante de Ti cada família que está me ouvindo aqui representada, Deus. Que o Senhor venha restaurar, ó Pai, casamentos. Talvez o coração de alguém que está me ouvindo se esfriou pelo seu esposo, pela sua esposa, pela Tua presença, Pai. Senhor, trabalha nesses corações, ó Deus. Aqueça, Pai. Eu sei que uma brasa viva foi colocada um dia dentro deles, ó Deus. E que essa brasa, ó Pai, venha se incendiar, ó Pai. Que essa brasa, ó Pai, venha se inflamar, ó Deus. Restaura o coração de casais aqui essa noite, Pai. Restaura o coração de casais que estão me ouvindo agora ou que ainda vão ouvir essa live. Restaura o coração, Pai, daqueles que são pais que por algum motivo, ó Deus, não ama mais o seu filho, ou do seu filho que não ama mais seu pai. Senhor, no nome de Jesus, que caia por terra toda a obra de Satanás que tentar esfriar o coração das famílias, ó Deus. Que os nossos corações estejam incendiados pela Tua presença, Pai, e automaticamente incendiado de amor pelo cônjuge, pela família e pelas vidas aí fora, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Que este seja o nosso coração, coração em chamas pelas vidas também, ó Pai, no nome de Jesus. Guarda a volta para casa de cada um que está aqui, ó Pai, cubra eles com Teu sangue, Senhor Deus. Que o Senhor continue ministrando tudo aquilo que foi falado aqui no nosso coração, Papai, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor para encerrar. Deus abençoe a todos, bom descanso. E dá aquele abraço gostoso em alguém aqui antes de ir embora. Tchau, tchau.